Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. E essa semana, Semana Santa, né? Eu estou mostrando essa cruz aqui, que é a crucificação de Jesus Cristo. E eu vou mostrar também, essa semana eu não estou mostrando nenhuma lâmina, né? Que é a Semana Santa, né? Aí eu vou ler para vocês aqui o Evangelho e vou interpretar para vocês, né? Então, é o Evangelho de hoje da Igreja Católica e de toda a Igreja do mundo inteiro católica está visando esse Evangelho aqui que diz, ó, Judas combina a traição. Gente, é uma coisa incrível, ó, todas as coisas começam no pensamento, certo? Já vai pensando assim e depois a pessoa vai juntando matéria e coisas, pessoas e vai colocando isso em prática, né? Nada vem assim de vez em quando, de rapidez assim, que diz assim, ó. Um dos 12 chamados Judas Iscariote foi ter com o sumo sacerdote e disse: que me darás se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. E daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. 30 moedas de prata é o que é equivalente ao preço de um escravo, né? Naquela época. É o preço de um escravo. Então vamos continuando aqui, né? No primeiro dia dos pães sem fermento, que é a Páscoa, né? Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres fazermos o preparatório para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: mestre, o mestre mandou dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a ceia pascal em sua casa, junto com seus discípulos. E fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia. Ao amanhecer, Jesus se pôs à mesa. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comia, ele dizia: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu: aquele que se servir comigo no prato e vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito ao seu respeito. Aí, porém, daqueles, porque o Filho do Homem entrega melhorias, a qual o homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Ele mesmo se entregou, né? Ele mesmo se entregou dizendo aí. Então, gente, para ser uma ideia, é o seguinte: Jesus sabia que ele ia entregar, né? Jesus, mas sabia. E disse entre todos os discípulos, né? Alguns perguntaram o outro e o outro ficaram perguntando: quem será? Quem será? Quem será que vai ser que vai entregar Jesus? Quem será? Mas Judas, aí ele disse: aquele que pegar o pão no prato é o que será o traidor. Então, Judas, quando Jesus partiu o pão, primeiro que ele partiu o pão, Judas já foi lá e pegou o pão, né? E Jesus disse: vai e fazes o que tu quer, o que tu tem que fazer. E ele foi, né? Fazer o que tinha de fazer. Aí, são o traidor. Não foi só Judas, né, que traiu Jesus. Pedro também, mas Pedro traiu parcialmente, né? Assim, até mesmo sem querer, por causa do medo. Ele é humano e teve medo de ser pego também, preso e judiado, né? Então ele teve medo de sair, né? Teve a leitura anterior de ontem que a preparação da traição, né? A covardia é a arma dos traidores, né? Então é isso que acontece
né? Então Jesus foi traído por Judas, foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo, né? Você tem uma ideia, né? Como a coisa pegou mesmo, né? Por lado deles. Então, a parte mais difícil a da traição de Judas, que Judas se perdeu-se no caminho, não foi exatamente a traição, talvez não, com certeza Jesus ia lhe perdoar por a sua traição, né? Jesus ia lhe perdoar. Mas Judas, que não perdoou o próprio Judas, né? Se desesperou, desesperou-se e procurou uma corda, né? Ele, no caso, usou uma corda para se punir, né? Então, essa corda para se punir, isso aí foi mais a obra do diabo, porque quando você às vezes faz uma coisa errada, porque o ser humano é assim, né? Não vou dizer condenando as pessoas, aquela pessoa fez aquela coisa errada, eu nunca vou fazer isso. Tudo bem, a gente pode até dizer isso, mas não é bem assim a coisa, né? Ninguém sabe por que aquela pessoa fez isso, né? Aquela coisa errada, aquele erro, né? Mas o que vale é a pessoa, se você fez uma coisa errada, é o arrependimento. Você se arrepender, arrepender do que fez e até pedir perdão às pessoas que foram atingidas pela sua ação. Pedir perdão de verdade, pedir perdão do coração mesmo, assim. Se Judas tivesse feito isso, Jesus teria perdoado, né? Seria perdoado. Porque você não vê aí um exemplo... Porque o mundo não tem só um exemplo ruim, não, né? Tem um exemplo bom também. Não vê o Papa, né? João Paulo II, São João Paulo II. Ele foi atingido por disparo pelo um homem lá, né? Pelo atirador, o terrorista lá. Mesmo assim, ele foi lá na prisão e não podia fazer nada a favor, mas foi lá na prisão e perdoou ele. Aquele homem pediu perdão ao Papa pelo que tinha feito e ele perdoou. Quer dizer, o Papa, né? Um Papa hoje, né? No caso, a questão de hoje, né? Imagine Jesus naquela época, imagine Jesus em si, né? Teria perdoado, mas o desespero foi a pior coisa que aconteceu com ele, né? Que tirar a vida pela uma corda, né? Aí foi demais, né? Então, ele até nessa hora ele não confiou em Jesus, né? Mas isso aí. Então, gente, foi mais um vídeo para você. Escuta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e mande um comentário sobre o assunto, né? Um comentário de alguma coisa, alguma sugestão, alguma coisa assim, né? Então, uma boa noite para vocês, fique com Deus, que Jesus lhe acompanhe vocês em todos os lugares, uma feliz Semana Santa, né? E até o próximo vídeo.